vamos trazer uma boa notícia para os donos de veículos. O preço dos combustíveis baixou. Em alguns postos já começaram a vender a gasolina, álcool e diesel com um valor menor aqui em Maceió. Que bom, né? Vamos entender então o motivo da queda do preço com o nosso querido Leandro Santiago. Vou trazer ele ao vivo, porque ele foi lá para saber detalhes sobre tudo isso. Leandro, por que abaixou o preço da gasolina? Tem vantagem aí? Você sabe uma coisa que eu fico preocupado? Você vê quando acontece o tsunami, o mar não dá uma recuada, não é? E depois vem com tudo. Por que o preço baixou? Tem explicação para isso, Leandro? Conte tudo, amigão. Pois é, né, Wilson? A gente está tendo surpresa no bom sentido da palavra, né? Para quem não se lembra muito bem, eu que, por exemplo, abasteço bastante, gasolina chegou a estar 6,35, 6,38. Aqui no posto, a gente está no poço, está 5,95, mas tem posto, por exemplo, que você consegue achar por 5,93, 5,89. Então o precinho tá bacana com o que era antes. Mas respondendo a sua pergunta, para falar sobre isso, a gente está aqui com o Renan Laurentino, que tem mais detalhes. Renan, boa tarde. Não que a gente esteja reclamando, mas o que é essa redução do combustível? Isso, essa redução foi de 5,6%, ela é sempre bem-vinda, né? Desde maio de 2023, a Petrobras abandonou essa paridade que levava em consideração preço do barril, taxa cambial, dólar e tal, e ela não explica muito como é esse cálculo, mas ela faz uma análise do mercado interno e do mercado externo. Afinal, ela é uma SA e precisa ser atrativo para os acionistas. Então ela consegue trazer essa redução de 5,6%, observando, claro, o que está acontecendo com o mercado. A gente até ficou meio aterrorizado com esse conflito Israel-Irã, talvez fechamento, né, do estreito lá entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, mas que bom que a diplomacia se fez presente. E hoje mesmo, eu estava observando há pouco, a cotação do barril está em 67, 68 dólares e o próprio dólar também tem uma baixada, está 5,55, ontem fechou 5,51. Isso nos dá uma alegria. Dá para sonhar com menos preço menor? Olha, tem muita influência internacional, afinal o dólar é uma commodity, mas se a gente fizer uma linha do tempo, como você colocou, em fevereiro desse semestre estávamos com 6,35, abril foi para 6,31, maio 6,27 e agora está nessa condição de 6, a média em Alagoas está 6,23, mas lembrando, esse valor de 5,95, 5,99 que você falou é para quem paga à vista. Para quem usa cartões de crédito ou débito, alguns impostos aumentam um pouco, a gente observa até aqui na própria tabela. Agora, no momento, parece que o conflito Israel-Irã não afetou, mas pode haver perspectiva de atrapalhar esse preço, a redução desse preço? Olha, não, assim, aquela área já é uma área historicamente conflituosa, mas, né, conseguiu fazer essa intervenção estadunidense, os lados, né, cessaram o fogo, então isso facilita, mas todo conflito, até essa guerra tarifária que está acontecendo, pode trazer consequências maiores ou menores. Afinal, vivemos num mundo globalizado, numa economia globalizada. Mas a grande vantagem dessa questão da Petrobras fazer essa paridade que ela já, nesse cálculo dela, é que a gente está evitando aqueles picos. Lembra que a gente chegou a 7 alguma coisa em anos anteriores, pós-pandemia, e hoje a gente consegue ter, sim, aumento. O ano passado, em junho de 2024, a gasolina estava em média 6,8 centavos, 6,9, 6,13, e agora está 6, 6,23. Isso traz um alento para todos nós, mas é importante estar sempre atento ao mercado e essas oscilações. O governo está falando pode ter um aumento na adição de etanol na gasolina. Está em 23%, está se falando em 30%. Isso pode empurrar mais para baixo? Olha, sim e não. Porque o que acontece? A adoção de anidro na gasolina, na formulação, aumenta para 30%. A ideia é ficar menos dependente ou diminuir essa dependência da gasolina importada, porque a gente ainda usa. Nós não somos 100%. Produzimos e consumimos, a gente ainda pega de fora. A ideia é você diminuir essa dependência e fazer com que realmente o preço reduza, mas tem outras questões aí que vão além. A indústria sucroalcooleira vai investir mais em etanol, porque ela investe mais no açúcar, é mais rentável. Então, ainda é uma medida provisória, ainda vai para votação, vamos analisar isso. Pode ser que sim tenha uma redução, mas talvez nem tanto. Aqui onde a gente está, R$ 5,95 a gasolina, R$ 4,65 o etanol. Está valendo trocar a gasolina pelo etanol?
Olha, tem um cálculo, né, que se você tiver um percentual, se chegar a 70% do preço, vale a pena, mas isso é muito do consumidor, né? Tem gente que mesmo a gasolina mais cara prefere usar a gasolina, tem mais autonomia, embora o álcool também dá mais força ao motor. Isso é uma questão muito do consumidor. E agora a gente vê também os carros elétricos aqui na cidade, já é uma realidade, quer dizer, esse pessoal não sofre com aumento de gasolina, que coisa boa, mas assim, vai depender muito do consumidor, do proprietário. Tá certo, obrigado pelas informações. Então é isso, né, Wilson? Que se sabe que por enquanto reduziu. Agora o Renan falou sobre investimento do setor álcool açucareiro, setor do álcool, do qual Alagoas é um dos líderes no Brasil, né? Então talvez isso, se acontecer, vai acontecer aqui embaixo do nosso nariz e a gente, quem sabe, vai ver uma redução. Sonhar não custa nada, né? Volto com você. Muito bem. Bom, eu estou achando maravilhoso porque os preços baixaram, maravilhoso. Mas a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha de que alguma coisa pode voltar, né? Agora, Leandro, aproveitando o Renan aí, hoje pela manhã nós comentamos sobre isso e muitas pessoas falaram que essa redução aconteceu também por conta da quantidade que aumentaram a quantidade de inserção de etanol também na gasolina, em mais de quase 30%, parece mais de 30%. Por isso que o preço também houve uma diminuição do combustível, no caso da gasolina. E aí o que acontece? Mas isso é um problema sério, porque o álcool ele gasta mais rápido, o motor fica mais potente, mas gasta mais rápido. Então esse preço fica mais barato para a gasolina, mas em compensação o combustível acaba indo embora rápido. Será que o Renan sabe se houve mesmo essa decisão do governo do Brasil em diminuir a quantidade de gasolina e colocar mais álcool na gasolina, na mistura da gasolina, Leandro? A gente falou sobre isso agora, mas é sempre bom a gente ressaltar. O Wilson está perguntando sobre isso. Ainda não foi feito o aumento de 23% para 30% do etanol, né? Não, ainda não foi feito. É uma medida, o governo ainda vai levar isso à votação. Foi discutido, está na mídia, mas ainda não bateu o martelo. Ainda precisa de aprovação. Então a gente tem que aguardar ainda. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pelas informações. Então, é um negócio que ainda pode acontecer, né, Wilson? E também tem que se discutir muitas vezes, né? Porque não é todo motor que está preparado para uma mistura como essa, né? Nem todo carro é flex. Tem carro que é movido a gasolina e o fabricante tem uma certa tolerância quanto à adição de etanol no combustível. Então, é importante também, mesmo que isso aconteça, você olhar o manual de instruções para saber qual é a tolerância do seu carro, né? Exatamente, perfeito. E para a gente que já tem os flex ou que suporta essa situação, então vai saber que a gente vai abastecer mais tempo, enfim, em vez de abastecer demorando um pouquinho mais. Por exemplo, se você abastecia com a gasolina antes, você abastecia para você ter ideia. Você encheu um tanque, você durava o quê? 5 dias. Como você abastecendo com um tanque com álcool, ele dura 3 dias. Né? Porque o álcool consome mais, apesar de dar mais potência, então é um combustível mais limpo, mas ele acaba então gastando mais rapidamente. Com essa adição, inclusive, do álcool na gasolina, a gente vai ter que abastecer mais vezes e com isso, às vezes, pode ser que na conta não fique. Eu não quero fazer cálculo, não. Ô, Leandro, vamos fazer de conta, tá tudo certo. Vamos abastecer e procurar onde é que tem um preço mais barato para a gente abastecer e seguir adiante, para a gente não ter que comprar um cavalo. Muito bem. Um abraço, Leandro. Agradeço ao Renan também pelas informações. Que bom.